Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. O programa agora se tornou um programa quinzenal, mas estamos aqui eu, Beto Pérez, Carlos Fres, fazendo o programa Diálogos e hoje com um convidado super especial, um grande amigo nosso, Marcos Correia, arquiteto, urbanista, professor universitário, mestre em administração de empresas, aliás, fez o mestrado junto comigo, fizemos lá nos Estados Unidos, na Florida Christian University. O Marcos é um dos autores também do nosso livro O Futuro é da Chics. Ele escreveu um tema muito interessante chamado Cidades Simbióticas e eu vou então passar para ele dar aí o boa noite. E Marcos, a palavra é sua, você já pode explicar aí para os nossos internautas o que são as cidades simbióticas. Fica à vontade, você seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Diálogos. Boa noite a todos. André, obrigado pelo convite. Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, obrigado pelo convite. Bom, as cidades simbióticas, na verdade, esse conceito eu até explico no livro, né? Eu tive contato com esse conceito das cidades simbióticas lá quando eu ainda estava fazendo o meu curso de graduação. Eu ainda era estudante de arquitetura e aconteceu em São Paulo um grande congresso, um congresso chamado Cidades do Futuro. E nesse congresso, esse congresso reuniu os maiores nomes de arquitetura naquele momento, e nomes como Norman Foster, Zaha Hadid e também o Kishi Kurokawa, que era um arquiteto japonês que fazia parte de um grupo chamado Metabolistas, e aí eles introduziram esse conceito e eu fiquei encantado porque ele tinha tudo a ver com aquilo que eu entendia já naquele momento sobre cidades, né? O conceito de simbiose, na verdade, ele vem aproveitado da biologia e ele tem a ver com uma relação harmônica, mutuamente favorável entre dois organismos. Então, dois organismos se juntam e trocam ali maneiras de se reproduzir, de produzir o alimento. Então, essa associação mutuamente qualitativa e boa para os dois lados é o que eles chamam de simbiose. E aí, associado a isso, ao conceito de metabolismo, e levando isso para a cidade, a gente consegue entender um pouco mais da cidade, e esse conceito, na verdade, ele vem muito em função de um contraponto à arquitetura moderna que queria fazer uma cidade com aquela ideia da terra arrasada, né? Quebra-se tudo, põe tudo no chão, e aí um arquiteto, no alto do seu poder, vai lá e desenha uma arquitetura, uma cidade totalmente nova. Nós não entendemos dessa forma, nós entendemos que a cidade ela é metabólica, é um organismo vivo, é um organismo que se modifica, e essas relações elas precisam ser mutuamente vantajosas para que a gente tenha uma cidade realmente inteligente, sustentável, humana.
Então, esse conceito, ele é o conceito que, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente tem trabalhado na Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas e tem tudo a ver com o que a gente está pensando para a nossa cidade, as cidades do futuro, né? É uma cidade que consegue equacionar pelos processos metabólicos, né, de geração de uma energia mais limpa, de uma arquitetura melhor, mais sustentável, de um urbanismo que valoriza mais o homem do que o automóvel. Tudo isso tem a ver com esse processo de uma relação mutuamente vantajosa. Legal, hein? Agora me conta uma coisa aqui, Marcos, porque quando a gente fala das cidades humanas inteligentes, criativas, sustentáveis, as famosas chics, a gente coloca, né, que cada cidade ela precisa ser olhada de uma forma particular, porque cada cidade tem suas idiosincrasias, tem suas especificidades, né? As vocações de uma comunidade são muito diferentes de vocações de comunidades de outras cidades. No entanto, então assim, eu entendo um pouco o que você está falando da questão da cidade simbiótica, essa coisa do metabolismo, da simbiose, dentro de um ecossistema ali da cidade. No entanto, a gente tem um problema no Brasil, que é a falta de recursos, né? E também a conurbação das cidades, que faz com que você tenha sistemas que acabam sendo integrados, né? Às vezes o sistema de transporte, existem projetos, por exemplo, o próprio projeto da iluminação pública, dependendo do tamanho da cidade, você precisa juntar ali algumas cidades para que seja um projeto atrativo. Hoje, eu e o Carlos Freitas até fazíamos uma reunião com o pessoal de consórcios públicos municipais, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, essa coisa da simbiose, quando você tem, por exemplo, um consórcio de municípios, você precisa trabalhar projetos de maneira integrada. Essa coisa da simbiose, ela pode também funcionar intermunicípios, intercidades, ou ela só pode ser feita dentro da cidade, no ecossistema, ou as duas coisas, quer dizer, tanto a gente pode fazer algumas coisas... Porque, só para esclarecer, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque do ponto de vista econômico é fácil a gente entender. Eu tenho um sistema de transporte que precisa se viabilizar e as cidades já estão conurbadas, então esse sistema vai passar por todas as cidades, vai ter um volume maior de demanda, então você consegue baratear o custo. No ponto de vista econômico, a gente consegue entender. Eu quero entender do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo como é que isso pode se dar, ou se não tem nada a ver, quer dizer, pode ser até que não tem nada a ver, você fala, não, nós vamos olhar a questão urbanística e arquitetônica cidade por cidade e vamos deixar que os modelos econômicos se integrem, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Para eu te responder essa pergunta, é preciso introduzir um outro conceito que é muito bacana e que eu acho que esclarece muito bem isso. É o princípio da coexistência. A simbiose tem a ver com a coexistência. E essa coexistência, para nós ocidentais, é um processo muito difícil, né? A gente vive num mundo de dualidade, né? Ou é cima, ou é em cima, ou é embaixo, é dentro, ou é fora. Nós vivemos muito nessa dualidade. Para nós, ocidentais, é muito complicado entender o processo de coexistência, mas que é um processo normal, é um processo natural. Então, claro que quando você pensa numa cidade simbiótica, você está falando numa cidade que consegue equacionar todos os seus problemas, e aí isso é um processo, não tem uma varinha mágica, e é exatamente essa a diferença entre o pensamento clássico moderno, onde você cria uma cidade do zero e acha que aquela bolha vai funcionar do jeitinho que você planejou, para a nossa visão, que é uma visão de que a cidade ela é mutante e ela tem os seus processos próprios e a gente tem que organizar justamente esses processos, esse metabolismo. Então, vamos pensar, por exemplo, você estava falando sobre urbanismo, sobre mobilidade urbana.
desenhar uma cidade para o automóvel, exclusivamente para o automóvel, como a maior parte de nossas cidades foi desenhada, exclui necessariamente o ser humano, o pedestre. Então, o que nós temos que hoje buscar uma cidade que respeite esse transporte coletivo, que respeite, mas também que respeite o pedestre, que respeite esses espaços que são muito mais ricos do que o privado. A gente fala sobre a simbiose entre o todo e a parte. Ou seja, eu preciso ter uma visão holística que olha a cidade como um todo, mas eu preciso respeitar o dia a dia daquele cidadão, né? Eu brinco que eu pago imposto aqui em Vila Velha, onde eu moro, mas eu sou cidadão do mundo. Mas as coisas que afetam o meu dia a dia são as coisas do meu cotidiano, da minha vizinhança. Então, essa ideia de você pensar a cidade como um todo e, ao mesmo tempo, aí é que está o detalhe, ao mesmo tempo, no detalhe, né? No particular, no dia a dia, isso faz a grande diferença. Se você consegue equacionar isso, e aí a tecnologia tem um papel fundamental nesse processo. Quando você equaciona isso, você tem uma cidade mais igualitária. Vou dar um exemplo que é muito clássico. Os governos, ultimamente, nos últimos anos, têm colocado nos municípios a ideia, o processo do orçamento participativo, né? E o orçamento participativo, como ideia, é muito bom, porque eu dou a oportunidade da população participar das decisões. Mas esse processo, simplesmente, ele se esgota no momento em que você não tem representatividade dessa população, por exemplo, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a uma rua pavimentada, que não tem acesso à rede de esgoto. Então, a decisão onde colocar a rede de esgoto, onde vai passar a ciclovia, não pode ser uma decisão política. Ela precisa ser uma decisão técnica. Percebe? Se eu mantiver essa ideia de que o orçamento participativo ele vai beneficiar aqueles que têm maior voz nesse processo, eu vou colocar a creche no bairro que tiver mais gente gritando, e não no bairro onde as crianças precisam. E aí a tecnologia tem esse papel, porque se eu tenho sensores, se eu consigo gerenciar o número de crianças que estão na escola, fora da escola, o número de pessoas que não têm acesso a um banheiro sanitário, né? Eu consigo, tecnicamente, dizer bem assim, os meus investimentos vão para esse bairro e não para esse bairro. Esse bairro precisa disso, esse bairro precisa daquilo. Então, essa integração dos sistemas, e aí você falou muito bem, quando você tem um processo como a Grande Vitória, os municípios estão completamente integrados, né? Quando você tem essa integração de uma forma mais qualitativa, aí você consegue resolver problemas mais locais, né? Então, por exemplo, não sei se todo mundo conhece a Grande Vitória, mas Vitória é uma ilha e tem lá Vila Velha, Serra, os outros municípios ao redor. Se Vitória fizer uma grande campanha de limpeza do canal, né, da Baía de Vitória, e não levar em consideração Vila Velha, será infrutífero, porque Vitória limpa e Vila Velha suja, né? E esse é um processo que precisa ser extremamente integrado. Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando disso, da possibilidade
que a tecnologia nos permite, né, nos dá, de identificar dados, transformar esses dados em informação, em ciência e propor soluções mais adequadas para os municípios. Meu amigo Carlos Freis, que está lá no Rio Grande do Sul, muito elegante, casacão de couro, brilhantina no cabelo, tá igual o John Travolta nos tempos da brilhantina. Eu não sei se é a brilhantina no cabelo ou se é a luz que brilha na careca. Freis, a bola tá com você para você fazer pergunta para o Marcos Corrêa. Você esqueceu de falar da flor que está aqui atrás. Ó. Minha esposa que colocou. Uma florzinha roxa que a sua esposa dei de presente para ela, de aniversário, que foi ontem. 50 anos. Muito bem. Muito bem. Agora seus vídeos vão ficar com uma flor. Bom, Marcos, que bacana, viu? O conceito da cidade simbiótica é maravilhoso, né? É uma pena que a maioria dos nossos gestores públicos não faça isso e a maioria dos nossos municípios nunca aplicou sequer esse conceito ou pensou nele antes de construir. O que vocês lembrar, e à medida que você falava, eu fazia o retrato com a nossa Brasília, né? Que não é uma cidade simbiótica e foi construída segundo um modelo pré-definido por um grande arquiteto e na época fez um modelo belíssimo de construção, né? E no entanto as pessoas elas precisavam circular na cidade e não apenas carros e não apenas o volume de carro daquela época que foi projetado que estourou a capacidade de suporte do volume de trânsito dentro do município. Então as pessoas começaram a construir seus próprios caminhos e aí constroem os seus atalhos entre as superquadras de Brasília, fazendo os seus próprios caminhos, né? Ou seja, não houve simbiose nenhuma com o conceito do humano, do ser humano circular por ali, né? E aí a tecnologia pouco ajuda. Hoje ajudaria muito, porque você poderia seguir as pessoas pelos celulares, mas hoje você basta seguir o caminho traçado na terra batida, que é onde as pessoas circulavam, né? E nos meus estudos, eu também verifiquei uma universidade que trouxe seus alunos, uma universidade americana, eu não vou conseguir lembrar o nome dela agora, mas ela tinha suas estruturas, tinha seus prédios, né? E primeiro construiu seus prédios e não construiu suas calçadas, com um objetivo muito simples. E depois ela demonstrou isso. As pessoas, à medida que começavam a circular de um prédio para o outro, começavam a deixar seus rastros, e a partir dos rastros, as suas calçadas, os seus pavimentos foram feitos, porque eram por onde as pessoas passavam. Então, ele não tinha um entendimento prévio de como isso ia acontecer, mas sabia muito bem que o caminho natural do ser humano ia dar um jeito nos menores traços, nos menores pontos que ele precisava. Então, isso é pensar de uma maneira mais assertiva com o decorrer do desenvolvimento desses municípios, dessas estruturas que são muito grandes. Você, como arquiteto, nos trouxe uma visão muito bonita e que acho que já está no nosso livro, lógico, né? E que a maioria dos nossos gestores públicos deveriam pensar um bocado sobre isso, né? Quando você retrata do uso das tecnologias, dos sensores e tudo mais, ela realmente tem uma base de suporte a esse tipo de atividade, né? De suporte a esse modelo de construção. Volta e meia, a gente é abordado por um ou outro grupo querendo construir cidades inteligentes, e eu fico com uma pena, porque uma das primeiras coisas que o pessoal fala, nós vamos construir cidade inteligente tal, hoje eu acabei de receber um contato, e vamos colocar tecnologia X, Y, Z, pegamos um grande bairro aqui e vamos colocar toda a tecnologia para funcionar. Pô, já quebrou o modelo, já não é inteligente, já não é humana, já não é simbiótica, a gente sabe que vai dar errado no futuro, que o processo não vai funcionar. E quando você traz esse modelo de pensar primeiro desta forma, pensar na vida como consequência, né? Ela muda a estratégia. Até mesmo se a gente pensar sobre o Covid, né? Vou voltar de novo ao exemplo do transporte público. Sobre o Gomid? Não entendi. Sobre o Gomid? Covid, não é Covid. O Covid. Entendi, Gomid. Os SARS, né? COV-2. Mudou o aspecto de você pensar a convivência humana, né?
E, claramente, o ônibus é um agente de proliferação, né? E, tecnologicamente, eu recebi, nessa semana, nesses dias, a mudança dentro do ônibus. Então, os ônibus começaram a colocar as tecnologias de, logo que você entra, ter o álcool em gel, obrigatório, todo mundo passa a mão. Um espaço para ônibus interurbanos de isolamento, você não tem mais 2 bancos juntos, bancos separados, tecidos com nanotecnologia para poder fazer a limpeza com melhor capacidade, um sistema de limpeza por um vapor e alguns produtos colodais de pratas que você passa no ônibus e higieniza o ônibus inteiro por vapor, né? E aí o próprio ar-condicionado para mudança da circulação do ar, né? E tudo isso significa que o número de pessoas dentro daquela unidade vai diminuir, mudou. São menos pessoas dentro de um ônibus para fazer o mesmo trajeto, o mesmo percurso. Então, isso são consequências que dá imprevisibilidade, né? Então, a imprevisibilidade que você traz muito claro nas cidades simbióticas já para mim foi um modelo que deve ser seguido. Apenas para colocar e, olha, parabéns pelo conceito, pela forma de abordagem, e é isso que a gente tem que seguir pelo modelo da rede brasileira. Carlos, tem uma questão que é muito bacana, e eu converso muito com meus alunos lá da arquitetura, né, sobre como que o design da cidade, o design dos edifícios, eles mudam e alteram as suas primazias em função das necessidades humanas. As necessidades humanas é que determinam o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos fazer, onde nós vamos fazer, e o arquiteto precisa estar atento a isso, né? E é muito engraçado como que esse processo ele é tão natural e muitas pessoas demoram a entendê-lo. Por exemplo, até poucos anos atrás, desenhar um supermercado, por exemplo, eminentemente você tinha que reservar uma grande área para check-out, para os caixas. Então, um grande supermercado, ele necessariamente eu precisava ensinar ao meu aluno que ele tinha que reservar uma grande área para botar um monte de caixas empilhados, né, um ao lado do outro. Hoje, com as novas tecnologias, o jeito de pagar diferenciado, o pagamento remoto, os sensores, o supermercado, daqui até pouco tempo, ele não precisa nem mais de caixa, né? Alguns supermercados no mundo, né, nos Estados Unidos, na Europa, até no Brasil, a gente já tem algumas lojas assim que você não precisa nem de um check-out, nem de um caixa lá. Então, esse processo ele acontece também com a cidade. Estamos vivendo num momento, embora você tenha comentado sobre a Covid, embora esse momento extremamente complicado, com uma pandemia em curso, mas nós estamos vivendo num momento, em termos de cidade, onde a aglomeração ela faz parte do processo de crescimento das cidades, né? As cidades estão cada vez mais densas e muitos acreditam que esse adensamento das cidades ele é importante, porque você vai ter o local de trabalho pertinho de você, a sua escola pertinho de você, o local de lazer perto também. O Dória Porto, nosso grande guru, ele escreve muito bem fala muito bem sobre isso. Então, eu preciso ter uma vizinhança completa, uma cidade não setorizada, né? Onde eu tenho um setor de escolas, um setor de comércio, um setor de produção, um setor de condomínios. Essa cidade setorizada, ela tem seus dias contados. Nós precisamos construir uma cidade muito mais simbiótica, onde a gente possa coabitar os grandes processos de metabolismo da cidade, né? Que a gente fala sobre como a cidade se constrói, se autoconstrói, né?
esses processos eles precisam estar mais próximos, porque aí eu não preciso pegar um ônibus e ficar 3 horas no metrô, ou num ônibus, ou num trem, até chegar no meu local de trabalho. A pandemia é um momento horrível para a população mundial, é um momento terrível que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, é um momento da gente aprender uma série, né? Aprender no sentido de colocar isso no nosso dia a dia, uma nova visão sobre a cidade. Quando aconteceu lá na Idade Média, final da Idade Média, a grande pandemia da peste negra, né? O mundo não estava, ninguém estava preparado para uma pandemia como essa hoje, quanto mais naquela época. A população mundial era de mais ou menos 450 milhões e estima-se que 200 milhões de pessoas morreram com essa pandemia. E essa semana eu vi uma reportagem que, em algumas cidades europeias, as janelinhas que lá na Idade Média foram construídas para que as pessoas pudessem trocar alimento, trocar algum objeto ali de uma forma mais segura, isso que foi construído lá em 1400 e pouco, isso está sendo utilizado agora por causa do Covid. Olha como que a arquitetura ela tem uma função extremamente importante na construção do meu modo de vida, né? Eu falo um pouco no meu artigo sobre isso. O Victor Hugo ele escreve lá o Corcunda de Notre Dame e ele tem um capítulo que é Isso Matará Aquilo. E nesse capítulo ele fala que as cidades, a história da humanidade foi escrita com pedras, né? Então, nós só conhecemos como que era o modo de vida dos egípcios porque a gente tem hoje ainda preservados as pirâmides, os templos, a gente vai lá e lê isso. Então, a história foi escrita pela arquitetura, pelo que nós construímos. E quando a gente fala de simbiose, a gente está falando da simbiose entre a história e o presente. A capacidade que a gente tem de olhar para trás, entender essa história, entender como é que as pessoas passaram por essa pandemia lá atrás, como é que eles se reconstruíram e como é que nós podemos, com as tecnologias de hoje, com a arquitetura de hoje, com o urbanismo de hoje, com a ciência de hoje, passar por essa etapa. Então, esse processo ele é um processo cíclico, né? Já aconteceram outras pandemias, a grande final 1900 e pouco, o início da Revolução Industrial, a grande gripe espanhola também matou 50 milhões de pessoas. Então, esse é um processo de, já que estamos em casa, repensar a cidade, repensar esse processo de construir as cidades. E as cidades ela só tem uma função, é dar qualidade de vida para as pessoas. É para isso que a gente se transporta, é para isso que a gente vai a um restaurante, é para isso que a gente se encontra. Então, a cidade ela foi feita para dar qualidade de vida, senão a gente estava lá na caverna ainda hoje, mas nós não nos contentamos com isso, né? Nós queremos dar melhor qualidade de vida para todos nós. Então, esse processo é um processo de inteligência, né? Por isso que a gente briga tanto, a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, briga no bom sentido, né? Por uma cidade muito mais inteligente, muito mais criativa, muito mais humana e muito mais sustentável. E esse processo ele só ocorre quando a gente efetivamente pensa no ser humano. Pode parecer piegas falar isso, mas não é piegas. Na verdade, não há saída para esse planeta se nós não pensarmos no ser humano. Se eu pensar no ser humano, eu vou sujar menos a cidade. Eu estava conversando com um político e a gente foi
conhecer Curitiba e os processos lá. Curitiba é um grande exemplo, né? Grande Jair Miller, né? Então, fomos conhecer, e aí ele ficou encantado com o sistema de limpeza da cidade e tal, e ele falou, caramba, vou levar isso para a minha cidade. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele que a cidade limpa não é aquela que mais se limpa, é a que menos se suja. Então, veja, com menos dinheiro, com a quantidade menor de investimento e com mais inteligência, eu consigo fazer uma cidade mais inteligente, sustentável, criativa, humana. Esse é o processo que a gente tem que colocar em prática, e esse é o processo que a gente precisa meio que atuar como evangelistas, né? Para que mais gente possa pensar dessa forma e pensar no ser humano e construir uma cidade melhor para todos. Que bacana, hein? Muito legal. Gostei demais aí dessa nossa conversa, viu, Marcos? Nós estamos aqui em Brasília, criamos no Instituto o nosso núcleo de pesquisa, está sendo coordenado pelo professor Sérgio Takeo Kofuji, da Escola Politécnica da USP, e pela professora Raquel Blumenschein, que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Eu acho que você deveria não vir morar aqui, porque não dá, mas vir para o núcleo de pesquisa com a gente, começar a nos ajudar aí a pensar pesquisas que a gente possa desenvolver nesse campo, né? Eu acho que isso vai ter uma pegada muito legal. Já está convidado, você que já é da nossa rede desde a fundação, né? Estamos juntos aí fazendo uma série de estratégias e conversas, tudo. Então, você vai ser muito bem-vindo também no nosso núcleo de pesquisa. Infelizmente, o nosso programa tem tempo limitado, né? Mas a gente agradece muito, Marcos, a sua presença aqui. Espero que você volte outras vezes para a gente conversar mais. Acho até... Estou à disposição. Legal. Tenho falado aí com o Freise e com o Beto que a gente pode, de vez em quando, até ampliar um pouco mais o programa, em vez de ficar só 4 aqui, a gente trazer uma pessoa, de repente, um grande urbanista aí, por exemplo, aí você entrar, a gente convidar a professora Raquel, fazer mais gente aqui, né? Em vez de 4, a gente fazer 6 pessoas para fazer um debate um pouco mais extenso. Acho legal. Você fica à vontade, quando quiser participar, é só nos avisar, viu, Marcos? Okay, muito obrigado. Vou deixar aí para suas despedidas e aí a gente encerra o programa. André, Freis, todo o pessoal da rede, obrigado aí pelo convite. Estou sempre à disposição. O meu dia a dia é planejar, é pensar a cidade. A gente tem feito um trabalho em alguns municípios aqui e estou à disposição para aprender com vocês sempre, para participar do grupo aí. Então, estamos juntos. Legal, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que participaram do nosso programa. Programa Diálogos agora de 15 em 15 dias. Então, hoje dia 20, agora dia 27 é a próxima, e depois, Freis, vai ser dia 5, dia 3 de setembro. Dia 3 de setembro. Dia 3 de setembro, com mais. Dia 3 de setembro vai ser com o subprocurador-geral da República, o doutor Antônio Fonseca, que também é um dos autores do nosso livro, vai falar sobre trabalho remoto. Obrigado a todos, um grande abraço e até daqui a 2 semanas. Tchau, tchau. Um abraço.